Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZetãoCast TV e mais a edição do quadro Isentosfera em Chamas. Bem, lembra que eu tinha falado no último episódio que o Luciano Ayan tinha sido solto e tal, e ele vinha disparando pra cima aí do seu pessoal, né, vamos dizer assim, pessoal da Isentosfera? Pois bem, né, aí eu me deparei com esse tweet aqui. Na verdade, esses dois tweets, né, onde ele fala o seguinte: agradeço o apoio dos amigos que deixei no MBL. Mas vamos aos fatos. Há vários ali que se omitiram e pouco fizeram diante da chuva de difamação lançada pela extrema-direita, como ele chama a direita, contra mim. Não tenho nada contra o MBL. Faz tempo que vinha me distanciando. Mas tenho amigos lá dentro, cada vez menos. Mas algumas figuras do MBL agiram de forma imperdoável. Não se perdoa o que alguns deles fizeram. Rapaz, olha só o Ayan agora disparando contra o MBL, que ele aí é o guru. Ou seja, é porque assim, de fato, a prisão dele foi um baratavô no MBL. Ele não sabia o que fazer. O Renan Santos vinha a público e falava nada com nada. Começaram a fazer acusações. É culpa do Bolsonaro, é culpa dos bolsonaristas. Sei lá, tem bolsonarista lá no MP de São Paulo. Foi por causa de. Lá da Fred lá do Let's lá do ano passado. Que fez uma Fred lá falando sobre o Alessandro Mônaco, né? E as doações de superchat, que fazia suspeita de rachadinha e tal. Aí foi por causa de Twitter. MP se baseou em Twitter. Aí, o Ayan nunca mais, nunca nem vi. Nunca vi mais gordo. Enfim, realmente a prisão do Ayan foi um baratavô na MBL. E aí o Ayan sai aí da cadeia e aí vem com essa. Eu tinha falado do pessoal dele, aí de traidores e tal. Não falou com esse. Não falou desses termos, mas ele dá a entender que ele foi traído por gente dele ali da mesentosfera. Sendo que antes de ser preso, ele falava que ele ia voltar pra esquerda, enfim. E agora ele tá nessa, rapaz. Tá agora indo com tudo pra cima do MBL. Falando que largaram de mão. Aí realmente, só que ele não sabia o que fazer ali, tipo. E aí, pelo jeito, vários aí pularam no barco, como tinha falado no episódio anterior. Alguns aí pularam no barco, né? Aí pularam aí. Muita gente aí apagou tweets aí antigos, aí falando do Ayan, que relações com o Ayan, aí perguntar assim, o Ayan? Nunca vi, Ayan, não, nunca vi. Carlos Afonso, nunca vi falar. Não tem nada a ver com a MBL, agora tá vindo com esse papo de que, né, gente do MBL o traiu. É impressionante. Mas é aquela coisa, né? O que eu posso dizer em relação a isso? Eu torço pra briga. Essa é a verdade. Eu tô assim, ó. Eu tô assim, ó. Igual o meme do pato comendo aí sanduíche, ó. Aí, ó. Briguem, desgraçados, briguem. Eu tô assim. É bom que rende mais episódios do Zetosfera em Chamas. Eu vou comentar isso aqui, né? Esse tweet aqui, esse cara aí, né? O Edmilson Papo 10, que é da Zetosfera, né? Ele fala assim: para para todos aqueles que não querem a volta do PT, a única opção é Sérgio Moro. Porque Sérgio Moro não se candidatar, o PT vai ser eleito, porque Bolsonaro não vence em 2022. Pode favoritar esse tweet. Bolsonaro não será reeleito. É ele que tá dizendo.
Agora, Sérgio Moro, assim, cara, depois de tudo que ele fez aí, da forma que ele saiu do governo Bolsonaro, fazendo essas narrativas que já falei antes, né? Assim, narrativas que ele não provou, essa coisa, porque o Bolsonaro interferiu na PF, que ele não está combatendo a corrupção, essas coisas todas. E depois de tudo isso, ele não conseguiu provar a credibilidade do Moro, ou, né, a biografia dele está desmoronando. Essa é a verdade. E muita gente fala o seguinte, que o Moro, ele não seria assim, um traidor do governo Bolsonaro, porque ele não era um conservador, ele nunca foi assim 100% alinhado ao presidente, tal, às pautas do presidente. Tá certo, mas eu vejo pelo seguinte lado. Ele assim, ele era um símbolo contra a corrupção, né? A personificação da luta contra a corrupção. E aí ele, pelo que está se provando, ele realmente tinha ali um certo conluio com o PSDB, também essas pautas que são aí contrárias do presidente, essas coisas assim. Ele acabou traindo, não é assim traindo o governo, mas traindo a confiança do povo brasileiro. É assim que eu vejo a questão aí do Moro. E tinha uma coisa aqui que eu queria comentar, olha isso aqui, né? Tweet de Vera Magalhães, né? As imagens da explosão no Líbano são impressionantes, mas pensemos como exercício que nas últimas 24 horas morreram 1.378 aqui no Brasil. Em Beirute, até aqui são 78 os mortos. Pelos critérios de proximidade e proporção, a manchete é a pandemia galopante no Brasil. Bem, o mundo sabe, teve aquela explosão lá em Beirute, capitão do Líbano. Aí, não sabe quem foi, o que aconteceu, tal, teve aquela mega explosão lá. E aí Vera Magalhães tem que usar uma notícia séria dessas, tem que usar aí falando assim de outra notícia séria, mas usando da demagogia do contador de mortos que eu falo aqui desde o começo aqui da pandemia, que foi jogar essa coisa na cara. Morreram não sei quantas mil pessoas de Covid. Cara, mas meu Deus do céu, pra que falar isso? Pra quê? Porque estão. Lembrando que é o seguinte, eu esqueci de falar na live lá sobre o Átila, sobre toda essa questão, eu esqueci de falar. Que muita gente a imprensa coloca o seguinte, foram registradas 1.000 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Aí dá a impressão do que morreram 1.000 pessoas. Mas não, foram registrados, ou seja, foram ali notificadas 1.000 mortes. Não quer dizer que morreram 1.000 pessoas naquele dia. Assim, não dá pra saber, pelo menos, acho que dá pra saber, mas só que a imprensa noticia assim. Dá a impressão que morreram mais de 1.000 pessoas em um dia. Mas assim, não é só aqui no Brasil, mas vários lugares do mundo fazem isso. Pra gerar assim, uma sensação de pânico, essa é a verdade. Mas como aqui no Brasil o presidente é Bolsonaro, tem que sempre jogar na cara dele. Isso, e a Vera Magalhães é impressionante. Morreram lá, no momento que eu tô gravando, foi mais de 100 pessoas morreram naquela explosão lá em Beirute. Mas ela tem que jogar a demagogia do contador de morte por Covid, cara. Poxa, acho que, assim, eu poderia falar em outro momento, em outro tweet, mas não, tem que relacionar as duas coisas, sabe? Realmente é complicado. E tudo isso por birra política. Então é isso. Muito obrigado aí por assistirem. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e até a próxima.